Olha para mim aqui, todas as vezes, escute o que eu vou dizer para você, todas as vezes que alguém, além de recitar a palavra, coloca a própria ideia, ou seja, sobre a palavra, é demônio. Sabe por quê? Porque não existe acrescentar nada à palavra e nem tirar nada dela. Por isso eu tenho horror de ser humano que diz assim, depois que ouve a palavra de Deus que está na Bíblia, diz o seguinte, não é bem assim. Você está na mão do diabo e vai se perder. Porque, irmão, olha bem para mim aqui, desde quando que um ser humano mortal, que nem eu, posso dizer que a palavra de Deus não é bem assim? Bota demônio nisso, né? O que o diabo fez para entrar na Eva? Ele recitou o que Deus tinha dito, mas aí depois ele argumentou no 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Ele não sabia, o diabo por um acaso não recitou no versículo 1, disse para Eva, é assim, Eva, que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim, Eva, que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aí o que a Eva diz? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí olha o que a serpente diz. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por isso lá na tentação de Jesus no deserto, o diabo usou a mesma estratégia. Para ele entrar em diálogo com Jesus, o que ele usou? A própria palavra de Deus. Sim ou não? Só que Jesus, por saber como é a tática do diabo, ele fez o quê? Recitou também o que estava escrito. E aí ele se defende do demônio por aquilo que estava escrito. Jesus não criou nada além daquilo que já estava escrito para se defender do diabo. Só que Jesus foi esperto. Jesus não foi como a Eva e o Adão, que deram ouvidos para Satanás porque ele estava recitando. Só faltou a Eva dizer, Adão, a serpente está recitando a palavra do Senhor. Olha, ela fala também como nós, ela é de Deus. A serpente Deus tinha criado, mas o espírito que estava na serpente, irmão, olha para mim aqui, o espírito que estava na serpente não era mais da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque aquele querubim da guarda que Deus tinha criado, ele tinha caído. Sabe por que ele tinha caído? Porque lá no céu ele dizia assim, o que Deus disse não é bem assim. Você, ser humano mortal, que vive com essa ideia, e vive dizendo não é bem assim, você está na mão do diabo. É o diabo que está em você. E você vai se perder. Está dentro da igreja, ou está no altar, ou está em qualquer lugar. Vai se perder. Sabe por quê? Porque, gente, nós não temos nenhuma autoridade para acrescentar nada à palavra. E nem tirar nada dela. Por isso, quando o diabo disse para Eva o quê? Certamente não morrereis, no 4. Ele está passando a ideia dele para quem? Para Eva, em contraposição daquilo que Deus tinha dito. Se você comer do fruto, tu morre. Não, certamente não morrereis. E aí o que a Eva fez? Estúpida, porque Deus sabe, olha o que o diabo diz ainda mais. Ele argumenta, né? Porque Deus sabe que no dia em que comer dele, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, aquela árvore que era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e eles morreram.